Jesus purifica o templo, João 2. E aí galera, beleza? Pra quem tá assistindo agora, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. A gente vai estar aqui agora em João 2, vamos continuar João 2, vamos terminar João 2 e vamos começar agora em João 3. Mas agora vai ser João 2. Enfim, vamos começar aqui, seja bem-vinda Camila em nome de Jesus. Vamos lá, vamos começar aqui João 2 e a versão NVI, estamos continuando aquela série. E justamente começa exatamente assim: Jesus purifica o templo. Versículo 12. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Seja bem-vindo, Gustavo, em nome de Jesus. E aí o que acontece? Vamos lá para aquela parte do comentário. O comentário, na realidade, ele começa no versículo 14, porque aqui ainda é a narração do que está acontecendo. Então, vamos continuar aqui, chama o versículo 14. Hoje vai ser rápido, viu, gente? Vai ser o quê? Uns 10 versículos só. Então, capítulo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, e Jesus subiu a Jerusalém. Ele estava lá em Caná da Galileia, e ele estava subindo para Jerusalém, agora na Páscoa judaica. Versículo 14. A partir daqui começa o comentário. No pátio do templo, viu alguns vendedores de bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro. Aqui começa o negócio. Justamente era comum as pessoas se reunirem para poder fazer trocas, fazer comércio, fazer de fato ali um mercado. Isso era muito comum. O que acontecia? Todo sábado na sinagoga, as pessoas elas tinham que ir para poder guardar o dia do Senhor e tudo mais, e tinha que ser na sinagoga. Qual era o lance aí? Imagina, as pessoas que moram longe, as pessoas que trabalham durante a semana, durante 6 dias de trabalho normal. No sábado elas se encontravam e justamente era lá nesse período que elas faziam negócio. Só que aí que tá. Aqui eu não coloquei a referência direta. Mas enfim, em Isaías é muito claro em dizer, o Senhor mostra, que o zelo pela casa do Senhor consumiria Cristo Jesus. Isso seria algo sério para ele. Isso é uma questão de entender quem eram esses mercadores, essa galera que trocava as moedas. Tinha nesse período 3 tipos de moeda, que era o denário. O denário geralmente era usado na galera do templo. O que acontece? O denário, os sumos sacerdotes, eles não pegavam no dinheiro normal, no dinheiro que as pessoas pegavam. Por quê? Eles eram fariseus, eles eram... Pois esqueci outro grupo, mas enfim. E essa galera, eles não gostavam de se misturar com o pessoal normal. Então eles gostavam, fariseus, então eles gostavam de dizer que eram diferentes. Dizer que tinha... era diferente do povo. Então eles não pegavam no dinheiro. Então eles trocavam justamente o dinheiro. Eles justamente só pegavam em denário. A outra moeda era a dracma. A dracma era o seguinte, era uma moeda muito comum. Era centavos, mais ou menos, uma moeda de bronze de centavo e tal. E era mais ou menos isso, era muito comum. As pessoas usavam muito, era uma moeda corrente, normal. E a terceira moeda, que é o shekel. Literalmente, até hoje é usado o shekel. Lá em Israel a moeda oficial é o shekel. E a mesma moeda de Cristo. Ela é usada desde antes de Cristo, na real. E até hoje é usada a mesma moeda, o shekel. E justamente também é uma moeda comum. E, enfim, continua até hoje essa tradição dessa moeda, o shekel. Versículo 15. Versículo 15 a gente não tem comentário porque é só a narração. Então vamos continuar aqui. Então ele fez chicotes de corda e expulsou todos do templo. Quem? Jesus. Bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Imagina, você tinha 4 moedas correntes. Dessas 4 moedas, bora pensar que é tipo real hoje. Você tem moeda ali de 1 centavo, que hoje nem mais é usada, mas você tinha ali teoricamente moeda de 1 centavo. A moeda de 5 centavos, a moeda de 10 centavos, de 25 centavos, de 50 centavos e de R$1. Só aí você tem o quê? 6, 7 moedas. Imagina, bota aí 5 vezes 6, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Imagina, 30 moedas. De cada uma dessas moedas. Claro que a pessoa não ia ter uma quantidade pequena de moeda. A pessoa ia ter muita moeda. Ou seja, imagina Jesus com aquelas cordas lá no templo. E batendo em todo mundo, expulsando aquela galera de lá.
Virou, tipo assim, literalmente, um mar de moedas. E por quê? Por que justamente esse tipo de coisa? Justamente deixando claro, olha, isso aí tá errado. Aqui não é o lugar disso. Tipo assim, que faça barulho, saca? Que essa parada aí faça barulho e que a galera caia fora. A intenção não é essa. Detalhe, até hoje, literalmente, não é feito comércio, né? Em tese, dentro da igreja. Por causa do que o Senhor ensinou. Vamos continuar. Versículo 15. Bem como as ovelhas e os bois. Por que tinha ovelha e boi? Lembra de Levítico que era necessário que todos os anos ovelhas e bois e pombos eles fossem oferecidos. Sim, deixa eu botar aqui no comentário fixo o tema de hoje. João 2. Peraí, gente. Jesus purifica o templo. Olha, gente, só uma questão é o seguinte. O templo, Cristo Jesus, ele fez dele próprio. Hoje o templo somos nós. Até então, até antes de Cristo ir para a cruz, o templo era físico. Cristo foi para a cruz, ele literalmente cumpriu nele o pecado. E ele pagou o pecado por nós. Ou seja, o templo passou a ser nós. Porque hoje nós somos tabernáculos vivos do Senhor. Como dizem Hebreus. Vamos continuar. Porque tinha bois e ovelhas e esses animais. Em Levítico era muito claro. O salário do pecado é a morte. E a única forma, de fato, de pagar o pecado é literalmente com o sangue. É necessário que o sangue seja derramado. Para quê? Para justamente trazer a consciência de que alguém que era honesto morreu. Para que o seu pecado pudesse ser perdoado. Para justamente trazer esse entendimento. Não que o sangue de animal ele fosse capaz o suficiente de limpar, de pagar o pecado, de perdoar o pecado. Não é isso. A questão não é essa. A questão é, a partir do momento que as pessoas vissem que, poxa, um inocente morreu para que eu pudesse ter vida, isso traz a consciência. Aquilo que ia ser feito em Cristo Jesus. Aquilo que ia ser realizado na obra da cruz. E vamos continuar. Por isso que tinha bozes, boi e animais e ovelha lá dentro do templo. Enfim, versículo 16. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer a casa do meu pai um mercado. Eu acho interessante que em Levítico 5:7, Levítico 14:22, 57, do 1 ao 7, justamente é aí que mostra a questão da instituição dos sacrifícios. É justamente aí que o Senhor ele traz a forma da limpeza, digamos assim, da limpeza cerimonial, digamos assim. E justamente a questão dos pombos. Jesus ele não queria causar prejuízo a ninguém, não queria matar ninguém, não queria destruir a vida de ninguém. Mas justamente ele queria mostrar que aquilo que foi ensinado não estava sendo cumprido. E essa questão das pombas, em especial, justamente mostra isso. As únicas pessoas que podiam oferecer pomba, no caso, eram pessoas que não tinham condição. Eram pessoas que não tinham tanto dinheiro. Mas enfim, Jesus ele mostra isso com as pombas. O texto ele é bem enfático nessa questão das pombas. Ele fala para as pombas e tal. Versículo 17. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da sua casa me consumirá. Onde é que está escrito isso na lei do Senhor? Em Salmo 69:9 e em Salmo 119, 139. O zelo pela tua casa me consumirá. Davi, quando ele ia salmodiar, quando ele ia escrever os salmos, o Espírito do Senhor, ele estava sobre ele. Gente, sempre que é falado que o Espírito do Senhor estava sobre alguém, é literalmente usada a palavra que é relativo a fora, algo que está externo, algo que é externo. Mas depois de Cristo, apesar de mudar o idioma, ser o grego, mas justamente o termo ele muda. Já não é um termo que nem sequer lembra de fora. É um termo que é completamente dentro.
Tanto que a própria palavra Emanuel, não é nem, a gente trouxe para o português Emanuel, mas no inglês é Immanuel, Deus dentro do homem. Tipo assim, no grego é bem claro essa mudança. O hebraico também é muito claro em relação a isso. Mas na graça, a graça traz essa proximidade de Deus dentro do homem. E justamente ali, quando o Davi ele estava motivado pelo Espírito Santo, ele estava ali realmente apoderado pelo Espírito Santo, ele deixou isso claro: olha, vai lá na frente alguém vir que de fato que é o Messias, e esse vai ter um zelo pela casa do Senhor de forma tão absurda que o zelo pela casa do Senhor vai o consumir. E foi o que aconteceu com Jesus. E enfim, Salmo 69:9 e Salmo 119:139. Vamos agora para o versículo 17 e 18. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode nos mostrar como prova da autoridade para fazer tudo isso? Que sinal. Interessante, né? O povo pedia sinal, gostava de sinal. O povo não gostava, os profetas não bastavam, o povo queria sinal. Enfim, em 2 Coríntios 2,14 diz assim. Em 1 Coríntios 2,14 diz assim: o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque se parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem que é espiritual discerne bem todas as coisas, pois tem a sabedoria do alto. O que acontece? Quando Nicodemos, eu sempre fico nessa, meu Deus, Nicodemos. A gente imagina um cara que ele era como se fosse chefe de um ministério do governo federal. Chefe, o líder, no caso, do STF. O líder das Forças Armadas, ou fizesse parte disso. E, além disso, era uma pessoa que cuidava também da questão religiosa. Por exemplo, um bispo, um pastor, um papa, um padre. Imagina essa pessoa, que tinha tanta investidura, que tinha tantos títulos, douto de um grande arcabouço de conhecimento. Esse cara, ele chega para Jesus e fala assim: poxa, Rabi, eu sei que o senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Agora, o que eu posso fazer para ser salvo? Que papo louco. Calma. Vai. O que eu posso fazer para ser salvo? Papo louco, né? Sabe por quê? Porque esse cara, ele que deveria. Ele que ensinava as pessoas como ser salvo. Esse cara chega para Jesus e pergunta: como eu posso ser salvo? Tipo assim, tem alguma coisa errada. Mas ele entendeu que o Messias estava ali. Agora, ele não seguiu. Ele poderia muito bem ter de alguma forma contribuído de outra forma, porque ele entendia que Jesus era o Messias, tanto que ele chega: Rabi, sabemos pois que tu é mestre, vindo da parte de Deus. Mas aí que tá, ele ainda estava nesse nível. O nível que ainda é o nível, como Paulo diz, quer dizer, né? Levar em consideração outras coisas. Mas Paulo diz que quem está começando no Senhor, ele ainda bebe leite espiritual. Não consegue comer alimento sólido. E justamente o alimento sólido, ele vem na base da palavra do Senhor, na comunhão com o Senhor. A gente não consegue dar, no caso, para uma criança, alimento sólido. A criança não come alimento sólido. E justamente Nicodemos, ele sequer está nesse nível. Porque se ele estivesse nesse nível, o diálogo com Jesus seria assim como a da mulher no poço de Betesda. No tanque de Betesda, o diálogo é completamente diferente. Jesus chega para ela: olha, me dá uma água. Tipo assim, Jesus atrai a mulher com uma parada que não tem nada a ver, água. E ela pergunta: o tanque é fundo, você não tem como pegar. Tipo assim, você é judeu, eu sou fariseu. Tipo, eu sou, vixe, esqueci o nome. Samaritana. Tipo assim, a gente nem conversa, a gente nem tem conversa. Mas você acha que Jesus ligou para isso? Deus continuou.
olha, o tanque é fundo, eu sei, mas se você soubesse quem está falando com você, você que ia pedir a água da vida. Você percebe que o nível mudou completamente? Enquanto Nicodemos estava ainda falando, como é que eu posso ser salvo? Será que é possível voltar para a barriga da minha mãe para ser salvo? Jesus já estava com a mulher falando, olha, aquele que bebe da minha água, esse faz com que flua águas vivas. Tipo assim, a mulher que inclusive tinha vários maridos, a mulher que inclusive, muito provavelmente, para não dizer certeza, ela era desprezada, era humilhada, talvez não tivesse prestígio nenhum na sociedade. Essa mulher, Jesus mostrou o reino dos céus. E fez questão de fazer isso. E fez questão de conversar com ela e saber, e ir quebrando nela aquilo que não prestava nela. Enquanto Nicodemos, Jesus ainda está falando, olha, deixa eu te falar uma coisa. Aquele que é carne, aquele que vem da carne, não entende aquele que vem do alto. Tipo assim, sabe? Você está conversando uma coisa que é da carne, daqui, desse mundo, desse reino. Você está conversando de dogma, de religião. Você ainda está aqui preso a isso, às leis de Moisés, a lei de homens. Mas eu estou falando do reino dos céus, o reino eterno. E com a mulher, Jesus sequer falou sobre isso. Jesus já está falando só sobre o reino. E é nessa comunhão que a gente deve tentar estar, tentar buscar. Não se apegar a esse tipo de coisa. Questão humana e tudo mais. Mas enfim, vamos seguir. Versículo 19. E já está acabando. Jesus respondeu, destrua esse templo e levantarei em 3 dias. Caramba. Gente, esse templo demorou 38 anos para ser feito. 38 anos! Um cara falar, destrua e eu vou levantar em 3 dias. Quando a gente vai entender um pouquinho sobre esse templo, a gente entende que essa região é um local, até hoje, é um barril de pólvora. A qualquer segundo, ali vai ter o terceiro templo. E o anticristo, o falso Messias, ele vai se assentar ali como Deus e dizer que ele é Deus. Ele vai exigir que as pessoas o adorem como Deus, como foi com Nabucodonosor, como foi com os grandes da igreja primitiva que fizeram com que a igreja viesse a tentar, né, adorar aqueles grandes Césares e aqueles que faziam tantas rebeliões contra a igreja do Senhor. Isso vai acontecer. Mas aí que está. Justamente esse templo, ele passa desde lá de trás. Deus falou, olha, eu quero habitar no meio de vocês. Lá no deserto. Com Moisés, com o povo. E Deus veio. E ensinou a Moisés e ao grupo dele como fazer um tabernáculo para ele. Um tabernáculo terreno. E ali Deus vem habitar no meio do povo. De noite a coluna de fogo estava ali, e as nuvens, olha que coisa linda. E todo o povo via a glória de Deus manifesta naquele local. E Deus ali ficou com o povo por 40 anos no deserto. Uma viagem que era para ser o quê? 20 dias, 10 dias, 40 anos o povo ficou ali. Por causa do coração. Não tinha mudado. O arrependimento não tinha chegado. Não foi ministrado neles o pecado, a justiça e o juízo. A circuncisão do coração. Mas ainda neles tinha completamente o Egito. E uma parada interessante, né? Deus fala assim, foi muito mais prejudicial os 70 anos de Babilônia do que os 400 anos de escravidão no Egito. Aí tem a questão, né? A partir do momento que as pessoas elas começam a querer, pelo menos quem está com Cristo, buscar ser como o mundo é, o sal perde o sabor. Jesus pergunta, qual a importância do sal se não for para salgar? Qual a importância da luz se não for para iluminar? E justamente dentro da Babilônia isso acontece. Dentro da Babilônia, as pessoas que são lá cativas, elas passam a ter a vida normal. E falar que as coisas que antes o Senhor sempre condenou, tá tudo bem, tá tudo certo e pode seguir do jeito que a mente quiser. Mas sendo que Deus ele é santo, santo, santo. Ele era santo, ele é santo, ele vai continuar sendo santo. Uma vez eu vi assim, ó, você quer ser famoso? Pregue a hipergraça. Mas você quer seguir o que Deus fala? Pregue a graça e a santidade do Senhor. E isso é duro, né? Porque hoje a gente não fala mais de renúncia, não fala mais de evangelho.
Não fala mais de tomar a cruz e carregar e seguir. A gente fala de... Se você não tem dinheiro, Deus te dá dinheiro. Se você precisa de saúde, Deus te dá saúde. Se você precisa de seja lá o que for, Deus te dá. E aí a pessoa vai para a igreja, vai para algum lugar. E aí chega lá e descobre que ela não ganhou isso. Ela não recebeu isso que foi prometido. Aí vai fazer o quê? Abandonar Deus. Tudo que Deus tinha para nos dar, Deus já nos deu. Cristo Jesus. Isso basta. Isso é suficiente. Às vezes você pode até estar querendo cura. Beleza. Não é errado. Mas Isaías foi cerrado de baixo para cima. Vivo de baixo para cima. Ezequiel viu sua mãe e seu pai sendo estuprados e mortos. A pauladas e a porradas. Seja bem-vindo, Emanuel, em nome de Jesus. Deus conosco. Glória a Deus. Ezequiel foi espancado. Viu seu pai e sua mãe sendo espancado até a morte. E Ezequiel teve que viver a vida inteira como escravo dessas pessoas que fizeram isso com os pais dele, para só no final da vida dele, lá quando ele tinha uns 30 anos mais ou menos, 30, 32 anos, ele estava na margem do rio Quebar, quando de repente ele ouve do céu um barulho, e ele vê o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e a glória do Senhor enchia o templo. E ali o Senhor começa a se revelar para ele. Ele passou a vida inteira como escravo do povo que fez tão mal para ele. Se você quer coisas boas nessa terra, se você quer coisas maravilhosas, lembra que os 12 discípulos de Cristo, todos morreram. Aliás, foram torturados até a morte. Justamente por causa de Cristo. Então, o Evangelho se baseia nisso, na renúncia dessas coisas que tem aqui. Porque aqui está pecado, o mundo jaz do maligno. Mas a partir do momento que a gente lembra que Jesus se deu por nós, aí que está o Evangelho. Enfim, vamos continuar. Versículo 19. Pronto. Sim, o comentário a respeito do versículo 19. Destruí esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Justamente Jonas, quando foi jogado no barco, para quem acompanha a série de Jonas, conhece bem essa história. Jonas foi jogado no barco e ele foi engolido por uma baleia. Ele passou 3 dias. Depois ele foi cuspido pela baleia e foi para Nínive. Uma coisa que é interessante demais. Eu sempre perguntei, meu Deus, como é que pode um cara ficar dentro da baleia e não morrer, sem ar, asfixiado? E aí que eu entendi uma parada. Tá escrito que... eu não anotei aqui, mas tá escrito que dentro da baleia as algas estavam todas na cabeça de Jonas. E ele estava completamente cheio de algas. E justamente a planta que mais produz oxigênio, justamente é a alga. Eu te pergunto, quando foi que a ciência descobriu que a planta que mais produz oxigênio é a alga? Então, século XX. Começo do século XXI. E quando foi que a palavra de Deus disse que Jonas estava dentro de um peixe e passou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe? Então, há mais de 5.000 anos. A Bíblia de novo ganhou. Enfim, justamente o sinal que Jesus fala é esse. O sinal que eu vou dar é exatamente esse. Vou passar 3 dias, o sinal de Jonas, passa 3 dias debaixo da terra, mas no 3º dia eu vou ressurgir, vou voltar. E assim foi o que aconteceu. Aqui também, só uma questão aqui. Nós hoje somos o templo de Deus. Isso é bem claro. A palavra do Senhor ela é bem clara em relação a isso. Em Apocalipse 4:4 diz assim, que existe 24 anciões que jogam suas coroas no altar em adoração a Deus. Quando a gente para contar nossas costelas, literalmente, a medicina prova que nós temos 24 costelas. Nosso coração, ele tem 4 partes. E justamente, em Ezequiel 10:4 diz assim, que existe 4 querubins ao redor do trono de Deus. 2 em cima, 2 embaixo. E os 4 têm 4 cabeças. Cabeça de águia, cabeça de boi, cabeça de homem e cabeça de leão. E justamente, nosso coração ele tem exatamente 4 partes. Além disso, nós temos a pele.
Nossa pele é exatamente, é como o próprio templo de Deus aqui na Terra. Nós temos o véu, que é a nossa carne mesmo, nossa pele. Nós temos o santo, que é a parte dos nossos músculos. E nós temos o santo dos santos, que é dentro do nosso coração. Para quem não sabe, o maior, assim, um dos músculos mais usados no corpo é exatamente o coração. É um músculo esse negócio. Tem muito músculo pra caramba nesse negócio. E não para. Só abrindo um parênteses aqui, não tem, teoricamente, câncer de pulmão. Ou de pulmão não, de coração. Por quê? Porque justamente ele é um músculo que se regenera sempre e glorifica o Senhor. Enfim, assim como... Abrindo outro parênteses aqui. Assim como os anjos, eles ficam 24 horas, 7 dias por semana. Kadosh, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da tua glória. Assim como eles ficam 24 horas assim, nosso coração também fica do mesmo jeito. Batendo da mesma forma. Nossas 4 partes do coração estão assim. 24 horas. Se separar, você morre. E é exatamente o que acontece. Você fora da presença de Deus, você morre. É tipo um peixe. Tira o peixe da água. O peixe vai morrer. Mesma coisa. Fica distante de Deus. Você vai começar a definhar. E pronto, quando você vai ver, você tá pior que aquele que foi expulso lá do céu. De verdade. Bote fé. Fica um pouquinho distante de Deus. Questão de 2 minutos. Passa um tempo e já era. O negócio fica ruim. Vamos continuar. Parece que a live caiu, né? Vamos continuar. Aqui acho que acabou, né? Versículo 30, versículo 20. Vamos pro versículo 20, gente. Vamos pro comentário. Versículo 20. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Olha de novo esse problema de Jesus estar falando coisas espirituais e o povo está entendendo coisas naturais. Até onde isso acontece? Até hoje, gente. Isso é normal, infelizmente. A gente tem essa tendência a viver aquilo que é natural. A ver aquilo que é natural. Muita gente ficou muito mal com esse tempo, muito mal com esse período. E, de fato, todo mundo acabou se abalando de certa forma. Mas, a mão do Senhor continua em tudo. Ele é soberano. Se em algum momento Deus deixar de ser soberano, ele não é Deus. Ele é só um objeto de pensamento humano. Mas Deus, ele é soberano. E justamente um atributo de Deus é ser soberano. Ou seja, se ele é soberano a tudo. É impossível alguém ser soberano só sobre uma coisa. Para ser soberano tem que ser soberano a tudo. E ele cuida de todas as coisas. Ele continua estando acima de todas as coisas. Mas aí que tá. Quem ainda está nesse nível aqui, abaixo do leite espiritual, digamos assim, não consegue entender aquilo que está ali na cara dele. O mestre está falando com ele. E isso é uma coisa bem interessante aqui. Jesus não está falando com pessoas que não conhecem a lei do Senhor. Jesus está falando com o fariseu. Jesus está falando com o saduceu. Jesus está falando com mestres e doutores da lei. Com pessoas que são extremamente eruditas na lei do Senhor. Pessoas que conhecem a Torá de trás para frente, frente para trás. Que conhecem a antiga aliança mais do que conhecem a própria mão. Pessoas que passaram suas vidas inteiras dedicadas ao estudo da palavra todos os dias e muito tempo. O trabalho, a profissão, a vida deles era só essa. E esses caras não viram o Messias quando estavam na frente deles. Eu acho que Jesus ficava retado com esses caras. Tipo assim, não é possível. É brincadeira, não é possível. Eu tô aqui, o verbo de Deus está aqui na frente de vocês. Aí, quando Jesus fala, se vocês fossem de fato seguidores de Moisés, vocês iam me seguir. Porque aqui está alguém que é muito maior do que Moisés. Enfim, a gente vai chegar lá. Vamos para o versículo 21. Mas o templo no qual ele falava era o seu próprio corpo. Justamente em Colossenses 1,19 diz assim: foi do agrado de Deus que em Cristo habite corporalmente toda a plenitude da divindade. Nossa, foi do agrado, da vontade. Deus teve essa vontade, Deus teve foi da vontade dele que o próprio Deus se encarnasse
viesse à terra, vivesse entre nós, no nosso meio, e ali nele habitasse quem Deus é. Seja bem-vindo, Laiane, em nome de Jesus. E aí que tá. Isso é absurdo. Isso é realmente algo que excede o conhecimento, excede nosso pensamento, mas foi do agrado de Deus. Deus teve essa vontade. Vamos continuar. Versículo 22. Já estamos acabando, gente. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que ele dissera. Olha, olha que coisa absurda. Eu não sei o que eu comi ontem. Para eu lembrar, eu vou ter que parar, pensar e tal. Mas os discípulos, eles lembraram absolutamente tudo que eles viveram com Jesus. E ali escreveram aquilo que eles lembraram, por causa do Espírito Santo deles. Que coisa, né? Absurda. E foi o que aconteceu exatamente. A palavra ela é escrita assim, a nova aliança ela é toda escrita desse jeito. As pessoas iam lembrando e iam escrevendo, lembrando e escrevendo. E justamente, isso é uma coisa tão... De todos os documentos, é o documento mais seguro que existe. Que existe mais de 2.000 cópias. E justamente, essas 2.000 cópias, entre elas têm pequenos erros, pequenas falhas. Por quê? Porque a própria psicologia aprova. E principalmente a psicologia voltada ao direito penal. Quando as testemunhas, elas todas falam as mesmas coisas do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Isso é usado no direito romano há mais de 2.000 anos. E até hoje, século XXI, a psicologia, além de provar, ela dá certeza dessa tese. Se todas as testemunhas falam as mesmas coisas do mesmo jeito, tá errado. E aí que tá. Enquanto no Evangelho de Mateus diz que Jesus curou 5 cegos, no Evangelho de Marcos diz que Jesus curou 3. No Evangelho de João diz que Jesus curou 2. No Evangelho de Lucas diz que não foi nem 3, nem 2, foram 5, porque eu estava lá e vi também. Aliás, Lucas não, que Lucas não viu Jesus presencialmente, ele era médico. Ele voltou para estudar as testemunhas. Mas Mateus, Marcos, Lucas, Tiago. Então assim, a questão é o seguinte, esse negócio é verdadeiro. O que está escrito aí, às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta, porque nos confronta, vai contra quem nós somos. Mas o que está aí é real. E a partir do momento que a gente começa a entender que a gente precisa se reconciliar com Deus, precisa, não é tipo assim, eu vou passar a fazer tal coisa, porque isso aqui vai me levar para Deus, não. Mas é começar a entender que quanto mais eu tenho uma palavra dentro de mim, e mais eu exercito ela, buscando a Deus, orando a Deus, conversando com Deus, mais nosso relacionamento ele cresce. A partir desse momento a gente vai começar a entender um pouquinho do que é o reino de Deus ser trazido à terra. E Jesus ele nunca garantiu paz na terra. Ele garantiu paz mesmo estando no meio da guerra, para você que está com ele. Ele de fato, ele falou, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Porque Jesus falando, eu venci o mundo. Então assim, a gente tem esperança. Apesar do negócio estar brabo. Realmente o mar está pegando fogo. Nossa esperança está nele. Vamos para o versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém... 23. 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Lembra daquela festa da Páscoa? Que as 7 festas do Cordeiro, a festa da Páscoa justamente é a primeira dentro ali da lei do Senhor. Justamente Jesus, eu imagino Jesus celebrando as 3 festas da Páscoa, 2 festas da Páscoa, e a terceira ele próprio sendo oferecido. Eu imagino ele pensando, poxa, essa no caso era a primeira festa da Páscoa dele, depois que ele já foi revelado a Israel como Messias. E justamente isso é interessante porque eu fico imaginando ele viu o cordeiro sendo morto, tinha que ser morto,
para ver de fato a redenção dos pecados. Ele via de fato as pessoas indo lá e pintando a porta com sangue do cordeiro. Ele via de fato as pessoas estando felizes ali por celebrar aquele momento. Mas eu imagino que ele pensava daqui a 2 anos, esse cordeiro vai ser eu. E o sangue é da nova e eterna aliança. Esse sangue não é um sangue que vai encobrir o pecado. É um sangue que vai pagar, aniquilar, destruir o pecado para aquele que crê. Vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Romanos. E aí que tá. Eu fico imaginando Jesus olhando pro cordeiro. Opa, daqui a 2 anos você vai ser inútil. Porque, ó, vou pagar. E aí justamente continua a festa as 7 festas, né? Rapidão. A outra festa é a festa dos pães asmos. Eu tenho certeza que Jesus falava, olha, com braço forte eu vou libertar esse povo. Um dia desses, acho que uns 2 dias, eu estava assistindo a Paixão de Cristo. E justamente tem uma parte que eu achei bem interessante, que é a parte justamente daquelas 2 pessoas que estavam na cruz com Jesus. Uma de um lado, outra do outro. E aí justamente enquanto uma está mais próximo de mim, aquele ladrão mau, miserável, que fala, ei, se você é Deus mesmo, sai da cruz e me salva. Esse daí parece comigo. Talvez se eu estivesse lá também, não sei eu que ia falar isso. Mas pela graça não fui eu, então tô aqui. Porque o Senhor sabe que eu sou mau. Por isso que Ele me trouxe nesse momento. E aí que tá. Esse ladrão, né, ele fala isso. E, claro, né, já estava condenado, porque não creu em Cristo em momento algum. Só que justamente o outro foi o total oposto. Ali justamente estava se cumprindo essa questão dos pães asmos, a festa dos pães asmos. Porque aquele ladrão, o segundo, ele provavelmente nunca tinha ido para a igreja. Ele provavelmente nunca foi para a EBD. Você é bem-vindo do anticrente, em nome de Jesus. Eu não lembro se é Pablo ou se é a esposa dele. De qualquer forma, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa bênção de Deus que traz coisas tão bonitas. Pablo, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. E, enfim, eu não sei o que é que esse ladrão, ele acordou e pensou. Ele falou, poxa, vou morrer crucificado hoje. Acho que ninguém pensa em morrer, né? Acho que não é bom morrer. Mas aí que tá, ele pensou que ele sabia que ele ia ser crucificado e morto. Mas ele talvez ele teve o maior privilégio que qualquer um tem hoje. Ele viu Jesus face a face. E não só viu Jesus, mas ele recebeu a salvação ali, imediatamente. Deus, com braço forte, imediatamente salva o povo dele. Justamente a festa dos pães asmos é exatamente isso. Nem deu tempo do pão fermentar. Seja bem-vindo, Diego, em nome de Jesus. O melhor baterista de Salvador. Deixa eu abençoar grandemente em nome de Jesus, meu irmão. Nem deu tempo justamente do pão fermentar. Nem deu tempo de Jesus apodrecer. Não deu tempo, porque foi tão rápida a salvação que, de fato, ainda hoje, o cara foi salvo. Naquele dia, o cara na cruz ainda fechou os olhos ali, já estava no reino dos céus com o Pai. E sendo chamado Jesus chegando lá e falando, ó Pai, aqui tá, ó. Achou que ia morrer, mas teve a salvação. Enfim, vamos continuar aqui a festa rapidão. E estamos no último versículo. Estamos acabando. Foi bem rápido hoje. Enfim, festa das primícias. Mateus 24. Jesus é a primícia daqueles que dormem. Justamente, ele é a primícia. Jesus, quando ele ressuscitou, ele levou muitos com ele. E é o que ele fez, é o que ele já cumpriu. E é o que ele está cumprindo. Enfim, a outra festa é justamente Pentecostes, que festa maravilhosa. Literalmente 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois que Jesus, ele subiu aos céus. Justamente estava todo mundo reunido, com línguas repartidas como de fogo. E de repente eles viram do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu a casa na qual eles estavam assentados. E justamente ali cada um falava conforme sua própria língua. E todos entendiam. O Espírito Santo ali veio para habitar conosco e está conosco por 2.000 anos. Meu Deus do céu, imagina. Antes o Pai e o Espírito estavam juntos lá no céu, uma coisa só, um Deus só. E aí daí Jesus vai para o céu e manda o Espírito.
E eu acredito na saudade. Saudade do Senhor. Do Espírito do Senhor estar em casa. Mas enfim, isso é outra questão. E aí que tá, ele tá conosco 2000 anos. Só pra deixar uma coisa clara. Quando você sente vontade de orar, vontade não é sua. Quando você sente vontade de jejuar, de ler a palavra, de entregar a sua vida em oração, ação de graça, súplica, intercessão, isso não vem de você. Isso é o Senhor em você. É o Espírito do Senhor em você. Não acha que foi você. Eu tive vontade de orar. Eu te garanto uma coisa. Em 99% do tempo você não vai ter vontade. É você que tem que ir correr atrás. Porque a nossa carne é forte. Ela é malhada. É uma carne muito brava. Muito violenta. E se realmente a gente não, de fato, tiver vontade, coragem, a gente não vai conseguir ter um relacionamento com o Senhor. Aí eu te pergunto, é justo você querer estar no reino dos céus eternamente com Deus, se aqui na terra você não passa nem 5 minutos conversando com o Senhor? É justo? Assim, seja sincero com você, de verdade, é justo? Pelo menos eu não acho justo, né? Se aqui a gente nem tem tempo para Deus, se aqui a gente nem quer conversar com o Senhor, se aqui a gente não quer nem ler a palavra, nem ler o que Ele ensinou pra gente, nem buscar a palavra dele, porque tudo que ele tinha para falar, ele já falou. Se aqui a gente não quer, poxa, vai pro céu, passa a eternidade inteira. Que nada. Se for para viver assim, sério mesmo, melhor ir pro inferno direto. Porque lá é tudo que a gente já vive aqui, entendeu? Do mesmo jeito, tudo que a nossa carne gosta. Só tem um problema. Lá a gente vai estar longe do Senhor. Esse é o problema. Ficar longe dele. E ele é bom. E longe dele não existe nada de bom. Só o Senhor é bom. Nada mais é bom. Aí que tá o problema. Seja bem-vinda, Lucy, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. E justamente completando as festas, a festa das trombetas. Olha que coisa linda. Essa festa das trombetas justamente vai acontecer. Seja bem-vinda, Aimé, em nome de Jesus. Justamente a festa das trombetas, ela vai ser a chegada do Apocalipse. O Apocalipse justamente ele vai começar desse jeito. Oi, Bê! E aí que tá, o Apocalipse ele vai começar desse jeito. As trombetas vão tocar, os cavaleiros vão chegar, o Senhor vai trazer o reino dele sobre a terra e vai ser o caos, mas tá tudo bem, porque no final, Jesus ele vem para nos levar. A penúltima festa, o dia da expiação, o Senhor vai chegar lá no céu e vai estar diante do santuário do Senhor e vai falar, Senhor, Pai, aqui tá aqui os meus, aqui todos comprados por mim, aqui pelo sangue da nova e eterna aliança. E eu trago eles para você, Pai, em meu nome, em nome de Jesus. Seja Jesus falando com Deus, em meu nome, trago eles. Porque justamente eles são o sacrifício, teu sacrifício. Eu sou seu sacrifício, eles agora são seus filhos, então estão comprados, são meus, são seus. Isso vai acontecer. E justamente a última festa, festa dos tabernáculos, é a festa que o Senhor vai vir tabernacular em nosso meio, aqui na terra, a gente vai reinar com o Senhor. E vai ser maravilhoso, vai ser 1000 anos de paz, e o cetro do Senhor vai vir e reinar em justiça. E aí que tá, a gente vai depois comparar o reino mal com o reino bom, e a gente vai ver realmente que o Senhor é bom. Mas enfim. E justamente, então no último versículo, né? Versículo 25, versículo 24 a 25. E versículo 23, aliás, versículo 24. Mas Jesus não confiava a eles. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Jesus ele nunca confiou em homem. Porque ele sabe o que tem no coração do homem. Mas Jesus sempre confiou no Pai. Por quê? Porque justamente o pecado, infelizmente, tem instaurado no homem. E aí que tá. A gente tem que confiar muito em Deus. Assim, um pouquinho assim, quase nada em nós. E absolutamente nada em ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus fazia isso. A gente tem que seguir Ele. E sério, essa fórmula funciona. Quando a gente, por exemplo, para não deixar nosso ego crescer, não fale muito de você, não. Fale muito de Deus. Nada, quase nada de você. E absolutamente nada dos outros. Não. E também confiar. Confie muito em Deus, um pouquinho em você e nada nos outros. Enfim, vamos continuar. Versículo 25, para terminar.
Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no coração do homem. Isso é Jesus. Justamente em Romanos 5,10 diz assim, ó: se quando éramos inimigos de Deus, Colossenses 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 2 e capítulo 1, versículo 23 diz assim: vocês eram inimigos do próprio Deus. Filipenses 3,18 diz assim: muitos que viveram como inimigos, e vocês também eram inimigos do próprio Deus. Tiago 4,4, Romanos 1, 28 e 29, vocês eram inimigos do próprio Deus. Gálatas 5,16, 5,17, Efésios 2,13, Efésios 2,14, Efésios 2,15, Efésios 2,16, Salmo 66,3, Salmo 68, 1 ao 3, enfim, todas essas passagens falam que nós éramos inimigos do próprio Deus, inimigos do próprio Deus. Mas por causa de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Então, só para lembrar, eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. Mas nós só somos reconciliados com Deus por causa de Cristo Jesus. E Ele que é bom, nós somos maus. A gente não pode nunca esquecer disso. E é realmente Ele que nos salva, porque nós estávamos perdidos. Aí eu te faço a pergunta: como é que você estava perdido e você foi encontrar Deus? Isaías 53, você estava perdido. Jesus justamente foi atrás das ovelhas perdidas na casa do Pai. Você estava perdido. Se você está perdido, se alegre. Se você é pecador, se alegre. Se você estava no meio do pecado ou está no meio do pecado, se alegre, porque Jesus é para você. E justamente a mensagem do Evangelho é essa. Olha para você não, olha para Jesus. Pecado, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Só teve um que não tem, Jesus. Aí você fala: Abraão tinha pecado, Isaac também, Jacó também. O próprio nome Jacó é enganador, mentiroso, trapaceiro. O próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, matou, mentiu, trapaceou, adulterou. Nossa, um pecado atrás do outro. Mas ele era sincero com o Senhor. Em Salmos, esqueci, acho que 53 diz assim: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Esqueci o contexto. Mas justamente Davi, da antiga aliança, ele talvez fala: Neto, seja bem-vindo em nome de Jesus. Talvez ele seja o mais claro em falar sobre o Ruach HaKodesh, Espírito do Senhor. Ele fala assim: retire tudo de mim, mas tira seu espírito não. Se eu tenho espírito, eu não sou nada. Justamente Davi entendia isso. E era o homem segundo o coração de Deus. Então assim, a gente terminou aqui. Terminou João capítulo 2, graças a Deus. Vamos agora pro capítulo 3, lá na frente. É outra live, outro dia. Mas eu agradeço a você que chegou até aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente você, em nome de Jesus. Se você não é inscrito aqui, se inscreve aqui em algum lugar. Curte aí alguma coisa. Curte aqui essa live, que aí ajuda aí a mandar para mais gente o reino do Senhor. E é isso. Qualquer coisa, dúvida, sugestão, crítica, sei lá, pergunta, pode chamar. Poxa, já acabou aí, meu Deus, acabou. Hoje foi rapidinho. Hoje foi só mesmo para acabar o capítulo 2. Mas vai ter mais, em nome de Jesus. E eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui. E é isso, gente. Bora que vamos, Jesus é bom. É o que importa. Um beijo, meu povo. Let's bora, meu povo!